Estamos, vamos hoje que você iniciou. Já estamos aqui no vídeo ao vivo? Já. Que bom! Boa tarde! Que maravilha! Já estamos entrando! If you see the Patty, you tell me. Paulinha, Francine, olá para os que estão acenando. Ana Luísa entrou, que bom. Já estamos chamando aqui a Pet para a gente já começar na hora certa, né? Newton, Márcia, RCC do Espírito Santo, Lorena. Boa tarde, RCC do Espírito Santo, meu amado estado do Espírito Santo, onde eu moro. Moro aqui em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Vamos ajeitando tudo aqui. Eu aqui, vocês aí, ajeitando todas as coisas. Geraldinho, abraço, irmão. Farney, comunidade Kadosh com a gente, né? Presente aqui conosco. Nós estamos aqui já ajustando todas as coisas para que a gente possa já receber a nossa querida Pet. Ligou para ela. Joelson, Alisson, boa tarde para vocês. Célia. Saudades também, Geraldinho. Manda um abraço para toda a comunidade, tá? Richelle, Alisson, da Obra Nova, que bom, comunidade Obra Nova, Renato, Joelson, da Renovação Carismática Católica, Diocese de Nova Iguaçu, José Luiz Castro e Ana Paula, Maceió, Alagoas conosco, Silvana, Richelle, Bruno. Vamos aqui falando enquanto a gente está aqui contactando a Pet para ela entrar conosco. Cláudia, Otília, que bom. Vamos orando aí para a gente já dar tudo certinho aqui na conexão. Nildinha, boa tarde, lá de Teresina, Piauí. Elaine Machado, boa tarde. Juliano, Tereza Cristina, que bom. Louvado seja Deus. Gente, essa live realmente vai ser uma bênção, porque nós vamos recordar a nossa história. Ducinha, do Vicariato Suburbano Rio de Janeiro, Ministério de Formação. Boa tarde, Ducinha. Marleninha, Tereza, Alex Souza, boa tarde. Marleninha também. Vamos orando aí, tá, gente? Para dar tudo certo aqui na conexão. Fátima entrou, Ana, comunidade da Cruz Gloriosa do Rio de Janeiro, comunidade Cruz Gloriosa Rio de Janeiro, Silvana Quaresma, Damásio, Daniel Carvalho e Fernanda. Que bom. A comunidade Kadosh, que repito, né, de Fortaleza, Ceará, agora escreveu. Que bom. Diácono Rodrigo Matos. Que bom. O Alex Souza da Arquidiocese de Olinda e Recife. Gente, que maravilha. Daniel, do grupo de oração Permanecer em Cristo, RCC Paraíba. Imaculada entrou aqui. Entrou bem. Oh, yeah? Repete. Aham. Okay. Imaculada aqui. Aqui, ó. Não, Oh, okay. volta aqui. Imaculada 33 Waiting. Ok. Estou aqui com meu esposo Sérgio, que muitos já conhecem, Zavariz. Também é o auxiliar, né, gente? Aliás, é o suporte técnico. Hello! Hello. Hello. I'm sorry if I made you nervous. I was going as fast as I could. Let's No, see. it's perfect. Oh, Should we I be- have already 45 people with us, you know, and we haven't Wow. started yet. Que bom, Okay. gente, a oração valeu. Pet já está aqui conosco, já estamos nos aprontando, orando, porque nessa live do CARES, o Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES, esse novo organismo que o Papa Francisco instituiu,
nós estamos fazendo essas lives todas as segundas às 17, para irmos informando vocês sobre tudo que nós estamos vivendo, qual é o objetivo desse serviço, qual vai ser a nossa ação como CARES no Brasil. CARES significa uma sigla em inglês que significa Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, enquanto corrente de graça, ou seja, todas as expressões oriundas da corrente de graça. Então, nós estamos fazendo essa série sobre o batismo no Espírito Santo, depois falaremos também sobre a unidade, enfim, a gente vai dando sequência nos pilares do CARES, aquilo que é aqueles que são os objetivos principais do CARES. Nós temos 1 minuto, we have a minute, Patty, to officially... Yeah. Keyboard. Hi. No, it's okay. Yeah, but there was a phone call for me. That's why, interrupted. Okay, but can Anyway, can I get rid of the keyboard so I can just see your face and my face? Yes, you can. No problem. How? Yes. How can I do that? How, Sergio? The keyboard, you mean the messages? Yes. Yes. I think there is a way, but let's ask Sergio. You pass your finger and scroll it down, and it will go downstairs. You see, it will go. You just scroll it with your finger downwards. Congelou. Amados, vamos orando aí. Como é que está a imagem da Pet para vocês? Vão dizendo aí pra gente. Aninha Subtil, beijo, amada. Ok? Yes. Okay. Carla, Come, Holy Carlinha, Spirit. beijo. Carla is with us. Oh, Carla. Carla, I'm so happy. Yes. My Hi, Carla. friend. My Yes. friend. A Pet tem vários amigos aqui no Brasil, porque ela é um pouco já americana e brasileira, né? Ela já veio muitas vezes aqui no Brasil. Escrevam aí para mim. A imagem tá legal da Pet, porque pode ser a conexão também dela. Mas a gente está ouvindo bem, né? Eu acho que não está tendo problema. Congelada, mas agora acho que já não está boa, né? A imagem da Pet aqui, Sérgio, para algumas pessoas não está tão boa. A imagem agora está boa, ótimo. Está travando a tela, mas acho que agora vai melhorar. Então, nós já estamos aqui oficialmente ao vivo nessa live do CARES no Brasil, Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES, que eu coordeno aqui no Brasil. O Senhor me chamou nesse tempo para coordenar, junto com outros irmãos que compõem o serviço, representantes de várias expressões. Nós somos 37 membros nesse conselho do CARES no Brasil, que a gente chama de Serviço Brasileiro de Comunhão. E nós estamos, já tinha dito antes, mas digo para quem está entrando agora, que nós estamos fazendo essas lives todas as segundas às 17, para que a gente possa ir recordando essa graça do batismo no Espírito Santo, explicando melhor o que é esse novo organismo instituído há exatamente 1 ano pelo Papa Francisco. Quero dar as boas-vindas também aos irmãos do Serviço Brasileiro de Comunhão que já estão aqui conosco. Deus os abençoe. E nós não vamos perder tempo, porque temos muito para conversar com a Pet. E peço então que vocês também vão intercedendo ao acompanharem para que tudo dê certo aqui na transmissão. E temos muito para falar, a gente já vai começar aqui direto. Já interagi um pouquinho no começo, se tiver um tempinho a gente vai interagindo mais, mas a gente quer aproveitar tudo aqui da Pet agora. Amém? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Pet vai falar, como a gente sempre faz, né? E eu vou traduzi-la. Então, vou fazer as perguntas para ela. Falo em português para vocês o que eu estou perguntando. E a gente vai depois traduzindo tudo. Alguém perguntou ali se a renovação não é mais um movimento. Sim, tem o movimento da renovação carismática católica. Tudo continua como está. Mas a renovação carismática católica, ela também compreende tudo aquilo que surgiu delas, novas comunidades, institutos religiosos, missões, outras expressões que têm a mesma identidade, batismo no Espírito Santo. A gente pode explicar melhor
em outras lives mais à frente sobre exatamente essa questão. Mas o movimento continua com a sua missão, com seus milhares de grupos de oração no Brasil. Eu participo de um toda segunda noite. Hoje é o dia do meu grupo, às 7h30. Grupo de oração Vida Nova, aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto. Depois nós vamos explicando melhor. Então, nós já estamos reunidos aqui na presença do Senhor e nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus para nós começarmos esta conversa. A Pet já entende algumas coisas em português. Então, algumas eu não preciso traduzir, ok, Patty? You understand? Okay. Quite I'm understanding almost everything. Quase tudo ela já entende. Oi, Silvana, amiga querida, beijos. Vamos então pedir o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, amém. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem. Yes, yes. Nós vamos começar a conversar com a Pet. No final, nós vamos orar, vamos pedir que a Pet ore por um novo batismo no Espírito Santo para todos nós, por uma nova efusão do Espírito Santo. Ok, Patty? At the end, we pray for the baptism in the Holy Spirit. Wonderful. Então, amados irmãos e irmãs, para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu acolho com muita alegria e dou as boas-vindas a Patty Gallagher Mansfield, nossa mãe espiritual do mundo inteiro, pioneira da renovação, que estava lá quando tudo começou oficialmente há 53 anos atrás. Ela vai se apresentar melhor para nós, mas é uma alegria e uma honra tê-la conosco aqui nesta tarde. Patty, be very, very welcome. I feel very welcome. Those of you who know me already know how much I love Brazil. Sim, ela se sente muito acolhida, porque aqueles que já a conhecem sabem o quanto ela ama o Brasil. So I'm going to ask... Yes, okay, go ahead. You go ahead. No, can I ask the first question? Of course, of course. Yes. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para a Pet. Gente, a pergunta vai ser... Eu vou pedir a ela que fale um pouco da jovem Patty Mansfield, antes do batismo no Espírito Santo, estudante da Universidade do Casney, lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Who was Patty Gallagher before the baptism in the Holy Spirit? A student at Duquesne University. Yes. My parents both had to go and work in a factory when they were just very young, about 14 years old. So we didn't have enough money to go to Catholic schools. Os pais dela trabalhavam numa fábrica. Quando ela tinha uns 4 anos, eles começaram a trabalhar nessa fábrica. Eles não tinham muita condição financeira de enviar os filhos para uma escola católica. But as a family, we were committed to the Catholic Church. I went to Mass every Sunday. I received the sacraments. Mas desde criança, eles já eram comprometidos com a igreja. Ela participava das missas e recebeu os sacramentos. In my high school, which had people from all different religions, I fell in love with a young Jewish boy. Na escola dela, eles tinham pessoas de diversas religiões. E o que aconteceu foi que ela se apaixonou por um jovem judeu. But his parents would not let him have anything to do with me because I was a Gentile, I wasn't a Jew. Mas os pais dele não permitiram que ele tivesse nenhum envolvimento com ela, porque ela era uma gentil, né? Conforme a palavra de Deus fala, que não tem nada, não tinha nada a ver com judeus. So at the age of 17, I began to think, well, if I'm being discriminated against for being a Catholic, I need to understand my Catholic faith better. Então, aos 17 anos, ela compreendeu que ela precisava entender melhor a sua fé católica, já que tinham pessoas que, inclusive, discriminavam a nossa fé católica. Yes. So I decided to go to a Catholic university, and in 1960,
1964, I began at the Catholic university called Duquesne University. Em 1964, então, ela entrou na Universidade de Duquesne, uma universidade católica. At that time, I wanted to be a French teacher, so I was taking courses in education and in French. Então, naquela época, ela queria ser professora de francês. Então, ela estava fazendo na faculdade o curso de francês, educação em francês. But I was very interested to learn more about my Catholic faith. Mas ela And tinha so I um had interesse some muito theology grande. courses. And Oh, so I good. had some theology courses also. Yeah. Como ela estava muito interessada também em aprender sobre a fé católica naquela mesma fase da vida dela, ela também fez alguns cursos de teologia. After a while, I realized a very important lesson. E depois de um tempo, eu aprendi uma lição muito importante. It's not enough to just know intellectually about God. What I was hungry for was to know God. Não é suficiente aprender sobre Deus intelectualmente. Eu estava com muita fome de conhecer a Deus. By my second or third year at the university, one of my good friends was going to Mass every day, and I began to go to Mass every day myself. Então, quando eu estava no segundo para o terceiro ano da universidade, eu tinha um amigo da universidade que frequentava a missa todos os dias. Então, eu comecei a ir às missas com ele. It was just after Vatican II when the priest turned around to face the people and invited us to come close to the altar. Era logo depois do Vaticano II, quando então os sacerdotes, foi permitido aos sacerdotes se voltar para o povo, porque antes eles celebravam voltados para o altar. And so the Lord was drawing me to come closer to him spiritually as well. Então o Senhor estava me atraindo a crescer nele, também espiritualmente nele. By my third year at the university, I joined a small scripture study group called the Key Row Group. The fourth year at the university? Third year. Yeah. Third. No terceiro ano da universidade, então ela começou a fazer parte de um grupo de estudo da palavra, de estudo da Bíblia. We would meet once a week, pray a short form of the divine office and read the scripture. Nós nos encontrávamos uma vez por semana, fazíamos o ofício divino e depois nós líamos uma parte da escritura, uma palavra na Sagrada Escritura. I felt I was the most ignorant of everyone in that group because they had gone to Catholic school and I hadn't. Eu me sentia assim a mais ignorante daquele grupo de estudo, porque aqueles alunos, eles haviam frequentado durante toda a vida escolas católicas e eu não. But God was awakening in me a hunger and a thirst for more of him. Mas o Senhor estava acendendo em mim, acordando em mim uma sede e uma fome dele, por ele. And it was this small group of scripture study students who made a retreat in February 1967. E foi exatamente esse pequeno grupo que fez esse retiro de 17 a 19 de fevereiro de 1967. We were told to do. Shall I go into? Do you want to ask me another question, Kat? Yes. Então, nós vamos agora para a segunda pergunta. A Pat já descreveu como ela estava quando ela entrou na Universidade de Duquesne, aquilo que ela desejava. Nós chegamos agora ao final de semana oficial, aquele que gerou a renovação carismática católica. Então, a jovem Pat vai contar sobre o fim de semana. So now you're going to describe to us. Yes. Okay. Yes. We were told to do 3 things to prepare for that retreat. Foi nos pedido que nos preparássemos para fazer aquele retiro, seguindo 3 propostas, objetivos. First, pray with expectant faith. Primeiro, nós orássemos em preparação para o retiro com uma fé expectante, ou seja, aguardando que algo acontecesse. Second, take the Bible and read the first 4 chapters of the Acts of the Apostles. Depois, pegar a Bíblia, tomar a nossa palavra e ler os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. And you know that's the story of Pentecost. E vocês sabem que esses 4 capítulos descrevem a história de Pentecostes.
And the third thing to prepare was to read a little book called The Cross and the Switchblade by Reverend David Wilkerson. Então, gente, primeiro se preparar com fé expectante, ler os 4 primeiros capítulos, e o terceiro foi ler o livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, que a Renovação do Brasil republicou há 3 anos atrás. Vocês podem encontrar na RCC Shop, RCC Brasil. To show you how ignorant I was of the Bible, I didn't even know where to find the Acts of the Apostles. E para vocês saberem o quanto eu era ignorante da palavra, eu não sabia como encontrar na palavra os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. And I didn't read those chapters only once. I read them over and over and over again to be sure I would understand what I was supposed to know. E para ter certeza de que eu estava compreendendo aquilo que eu estava lendo, eu li várias vezes os 4 primeiros capítulos de Atos. Those chapters describe how the followers of Jesus went from being fearful behind closed doors to being bold out in the streets preaching about the risen Jesus. E aqueles 4 primeiros capítulos descrevem como que os discípulos, os apóstolos, estavam medrosos, trancados, antes de Pentecostes. E depois ele descreve também como eles ficaram destemidos e corajosos, saindo pelas ruas depois de Pentecostes. When I read The Cross and the Switchblade, which is the life story of Reverend David Wilkerson, I was amazed. E quando eu li, então, o livro A Cruz e o Punhal, que conta sobre a vida, o testemunho do reverendo David Wilkerson. Because here, living in our day and time, was a man who seemed to actually know God. Porque ali fala de um homem que, na verdade, conhecia a Deus. The Holy Spirit was leading him and guiding him, and miracles were happening. O Espírito Santo guiava este homem e milagres aconteceram através dele. So I began to think, well, I believe in Jesus. I've been baptized. I've received the sacrament of confirmation. Why aren't these things happening to me? Eu comecei a pensar, eu fui batizada, eu sigo os sacramentos. Por que essas coisas não acontecem também comigo? As coisas que estavam acontecendo com o David Wilkerson. And so I was alone in my dormitory room, and I knelt down next to my bed. Então eu estava sozinha no meu quarto, eu ajoelhei então ao lado da minha cama. It was about a week before the actual retreat took place. E era uma semana antes do retiro acontecer. And so alone, this is what I prayed. Então, sozinha no quarto, ela rezou o seguinte, da seguinte maneira. I said, Lord, as a Catholic, I believe I've already received your Holy Spirit. Eu disse, Senhor, como católica, eu creio que eu já recebi o Espírito Santo. In baptism and in confirmation. No batismo e no crisma. But if it's possible for your Spirit to do more in my life than he's done till now, I want it. Mas se é possível o seu Espírito fazer em mim mais do que ele fez até agora, eu quero, Senhor. And when I said these words, I want it. E quando eu disse essas palavras, eu quero, I opened my eyes and I looked around the room. eu abri os meus olhos e eu olhei em volta do meu quarto. What was I looking for? Maybe an angel, an apparition, some special feeling? Talvez eu estava procurando pelo quê? Talvez um anjo, uma aparição ou um sentimento especial. I felt nothing. Eu não senti nada. And so I thought, well, I guess I'm not special enough. I'm just an ordinary person. Então eu pensei, eu acho que eu não tenho nada de especial, eu sou uma pessoa muito comum. Maybe that kind of intimacy with God is only for priests and nuns and ministers, people with a special mission. Talvez essa intimidade é só para pessoas especiais, padres, freiras, pessoas que têm uma missão especial. But my friends, what I was praying for in my room alone that night was the grace to be baptized in the Holy Spirit. Irmãos, o que eu estava pedindo naquela noite, ela ainda não sabia, era a graça do batismo no Espírito Santo.
I didn't know that term, but I knew the desire was in me to have that grace. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que eu tinha um desejo dentro do meu coração que significava exatamente isso, o batismo no Espírito. But when I felt nothing, I thought, well, it didn't work. Mas quando eu não senti nada, eu pensei assim, não funcionou. Deus não ouviu a minha prece. In fact, the Lord not only heard, but answered that prayer of mine in a way far surpassing anything I could have asked or imagined. E o Senhor não somente escutou, mas Ele fez em mim algo muito além do que eu podia imaginar. Yes, the next weekend was the retreat itself. E no final de semana chegou então, foi o retiro. Chega então o fim de semana do retiro. Do you want me to go through that, Katya, now? I do. Do you want me to go? Então agora Okay. a Pet vai falar para a gente especificamente sobre o final de semana do retiro que nós conhecemos como final de semana de Duquesne, que originou essa graça para toda a igreja, que é a renovação carismática católica, que gerou tantas expressões dos nossos grupos de oração, as novas comunidades, como eu disse no começo, institutos religiosos, músicos, enfim, é uma gama de expressões. E a Pet vai falar desse final de semana agora. All right. Yes, there were about 25 of us students who went to a place called the Ark and the Dove Retreat House, right outside of Pittsburgh. Então, assim, nos arredores de Pittsburgh existe essa casa de retiros chamada Ark e a Pomba, e eles foram, então, em um número de mais ou menos 25 estudantes para esse retiro. We had our meetings in an upper room chapel, and you know Pentecost came in an upper room back in the time of Jesus. Eles se encontravam durante o retiro no andar superior da casa de retiros, na capela que existe ainda na casa de retiros, exatamente como os apóstolos no cenáculo, né, com Maria, no andar superior. Every time we gathered, we sang the hymn, Veni Creator Spiritus, Come Creator Spirit. E todas as vezes que a gente se reunia durante o retiro, nós cantávamos o hino Veni Creator Spiritus, que para nós é Vinde Espírito Criador. In that upper room chapel, after we sang Invoking the Holy Spirit, we had a meditation on Our Lady. E naquela sala ali, na capela, no andar de cima, nós cantamos e tivemos uma reflexão sobre Nossa Senhora. It's very important to know we were a Catholic group meeting in the presence of Jesus in the Blessed Sacrament, invoking the Holy Spirit in union with Mary. É muito importante, nós estávamos naquela capela orando, invocando o Espírito Santo em unidade com Maria. Yes. The very next thing was a penance service, reconciliation service. Logo depois nós tivemos um momento de penitencial para nos reconciliarmos com Deus. And it's interesting, in the scripture, in John's gospel, Jesus says, when the Holy Spirit comes, he will convict the world of sin. E o Evangelho de João nos diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. And that's what happened among us, as many of the young people were praying spontaneously, confessing their sins and failings. E foi o que aconteceu conosco, jovens. Começamos, então, a orar espontaneamente, confessando as nossas faltas e os nossos pecados. Then there was a time to make an individual confession to the priest and receive absolution. E depois eles tiveram um momento de confissão individual com o sacerdote que estava lá para receberem a absolvição, né? O sacramento da reconciliação. And brothers and sisters, this is very important for today, for us now. Irmãos e irmãs, isso é muito importante hoje, para nós, agora. If we want more of the Holy Spirit, a new outpouring of the Spirit, a new baptism of the Spirit, we have to repent. Irmãos, é muito importante. Se nós queremos um novo derramamento do Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Arrependimento, se queremos conversão.
I know that during the pandemic, we haven't been free to go to the sacraments like before, but in our hearts, we can repent. And when things open up, we can go back to confession. Eu sei que durante a pandemia a gente não está tendo a oportunidade de ir confessar, receber a absolvição do sacerdote. Mas espiritualmente podemos pedir perdão e quando as coisas se voltarem ao normal, vamos correr para a confissão. The next day of the retreat, there was a woman who came to speak to us about chapter 2 from the Acts of the Apostles. No dia seguinte do retiro, veio uma mulher falar conosco, pregar para nós, sobre o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. All we knew was that she was a Protestant and she was a friend of some of our professors. Tudo que nós sabíamos que ela era uma protestante e que ela era amiga de um dos nossos professores. At first, I was very put off by this woman because she made everything sound so simple. E no começo eu estava bem aborrecida com essa mulher, assim, ela não por ser protestante, ela ficou um pouquinho preocupada e ela falava de uma forma que as coisas eram muito simples. Então, yes, but it was clear that she had an intimacy with Jesus and an intimacy with the Holy Spirit that was very attractive. Mas o que aconteceu depois que ela começou a falar, que a Pat viu que ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. E o que ela falava era muito atraente, atraía a Pat, aquilo que aquela mulher pregava. I knew whatever it was she had, I didn't have it and I wanted it. Ela disse, eu não sei o que ela tem, mas o que é que seja que ela tem, eu quero mesmo que ela tem. In my notebook, I wrote these words. E no meu caderno, eu escrevi as seguintes palavras. Jesus, be real for me! Exclamation point. Yes. Jesus, torne-se real para mim! Exclamação. I found out later that this woman was baptized in the Holy Spirit. E eu descobri depois que aquela mulher que pregou para nós era batizada no Espírito Santo. We didn't know that terminology, but we could see the fruit of that power of the Spirit in her life. Nós ainda não conhecíamos essa terminologia, batismo no Espírito Santo, mas nós sabíamos que aquilo tinha provocado nela um poder muito grande. In the small groups that followed her talk, I was sitting next to David Mangan. E depois nós fizemos pequenos grupos para meditar sobre o que ela havia pregado. E num desses grupos, no grupo que ela estava David Mangan. We had never met each other before. E a gente não se conheceu, não havia se encontrado antes, não nos conhecíamos. But it was David who made a brilliant proposal. Mas foi o David que fez uma proposta brilhante. He said, you know, we Catholics renew our baptismal promises every Easter. Ele disse, nós católicos renovamos as nossas promessas do batismo toda Páscoa, em cada Páscoa. Why don't we have a ceremony at the end of this retreat to renew our confirmation? Por que nós não fazemos uma celebração no final desse retiro para renovarmos o nosso crisma? I thought it was a brilliant idea, but the other young people weren't especially interested. Eu achei que foi uma ideia maravilhosa, mas os outros jovens não ficaram interessados. So the two of us went to one of the professors who was leading the retreat and we linked our arms together. Então, nós dois, ela e o David, foram até o professor, e um dos professores e disse, de braços assim dados, né? Ok, And we said to the professor, even if no one else here wants to renew their confirmation, we do. E aí eles disseram, os dois, se ninguém aqui mais quiser renovar as promessas do crisma, nós dois queremos. He looked us in the eyes and he said, are you ready for what the Holy Spirit can do? Ele olhou nos nossos olhos e disse, vocês estão prontos para o que o Espírito Santo pode fazer? It scared us a little bit. Aí a gente ficou com um pouquinho de medo depois daquela pergunta. But we both said, yes, we're ready. Mas nós dois respondemos, sim, estamos prontos.
I was 20 and David was 22 at that moment. Naquela época eu tinha 20 anos e o David 22 anos. In fact, my expectation was so big that I wrote this on a piece of paper. Na verdade, eu estava com uma expectativa tão grande que eu escrevi o seguinte num pedaço de papel. I want a miracle! Exclamation point. Eu quero um milagre! Exclamação. And I put it up on the bulletin board so that all the other students could see it. E ela colocou no quadro de avisos da Casa de Retiros para que todos os outros jovens pudessem ver. The retreat continued on that afternoon, and there was something of a crisis that happened. O retiro continuou naquela tarde, mas aconteceu um tipo de uma crise, um problema ali. There was a plumbing problem, and there was no water in the retreat house. Houve um problema no encanamento e aí a água acabou na Casa de Retiros. No water for the kitchen, no water for the bathrooms, and they said they were going to have to send us home. O que aconteceu? Não tinha água, então não tinha água na cozinha para cozinhar os alimentos, não tinha água para usar o banheiro. Então a equipe organizadora do retiro disse: nós vamos mandar vocês de volta para casa. But David Mangan and a few other students went into the chapel to pray. E aí o que aconteceu? O David Mangan e alguns outros alunos foram para a capela orar. Alunos foram para a capela orar. They weren't just begging for the water to be fixed. They were praising in anticipation of the water being provided. Eles não estavam somente pedindo que a água da casa voltasse, mas eles já estavam louvando antecipadamente pela graça que o Senhor iria fazer. Without them knowing it, while they were in the chapel praising, a plumber came and fixed the problem. Sem eles saberem, enquanto eles estavam rezando, um encanador veio e consertou o encanamento, ou seja, justamente. God bless you. God bless you. O tempo mudou aqui em Vitória, né, gente? Aí a gente não é resfriado, é a mudança do tempo mesmo. Okay. I understand. Então, I understand. Good. Então, o que aconteceu? O encanador consertou o problema. Later on, I found out that after this miracle, David went into the chapel to give thanks. Então, depois desse milagre, o que aconteceu? O David foi para a capela, agora sozinho, para agradecer a Deus pelo que tinha acontecido. A água tinha voltado, ou seja, o retiro poderia continuar. And when he entered, he was baptized in the Holy Spirit. E quando ele entrou na capela para agradecer ao Senhor, né, diante do Santíssimo ali, ele foi batizado no Espírito Santo. I didn't know what happened to him, but when he returned, he looked like he was in a dream. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Eu só sei que quando ele saiu da capela, ele parecia que estava assim num sonho, parecia que era uma pessoa sonhando. Well, we had dinner, and after dinner we were supposed to gather for a birthday party. Então nós jantamos e depois do jantar, o que estava combinado, programado, era uma festa de aniversário. But there para was celebrar os aniversariantes. There was a listlessness in the group, kind of a, you know what listlessness is, kind of a malaise. And so I thought I needed to take some action. Então, havia uma lista, ali não havia de fato uma organização de uma lista, então ela disse, eu vou ter que tomar providências aqui. So I said, I'll go through the retreat house, 3 stories, and tell everyone to come into the living room for the birthday party. Então a ideia dela foi a seguinte, eu vou percorrer a casa tem 3 andares, e vou convidar todo mundo para descer para a festa de aniversário. The first place I visited was the chapel. O primeiro lugar que eu visitei para ver se tinha alguém foi a capela. Not to pray, to tell any students praying, come down to the birthday party. Eu não entrei na capela para orar. Entrei lá para chamar, se tivesse algum estudante, para chamar para descer para o refeitório para a festa de aniversário. But when I entered that night, there were only maybe 3 students sitting on the floor in quiet prayer. Assim, então quando ela entrou, haviam 3 alunos em silêncio, ajoelhados, numa oração silenciosa, fazendo uma oração silenciosa.
I knelt down in front of Jesus in the tabernacle. E eu me ajoelhei diante de Jesus no tabernáculo, no sacrário. And for the first time in my life, I experienced his real presence. E pela primeira vez na minha vida, eu experimentei a presença real de Jesus. I always believed that it was really Jesus in the tabernacle, in the Blessed Sacrament. Eu sempre acreditei que era Jesus mesmo ali no sacrário, a presença de Jesus estava ali. But that night, I felt it in my body. Mas aquela noite foi diferente. Eu experimentei essa presença no meu próprio corpo. As I knelt there, I began to tremble. E ao me ajoelhar ali, eu comecei a tremer. I remember thinking, but God is here. E eu me lembro que eu comecei a pensar, Deus está aqui. And he is holy. E Ele é santo. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Everything that came into being through him. E tudo que veio a ser neste mundo veio através dele. He is holy and I'm not holy. Ele é santo e eu não sou santa. I remember thinking, I better get out of here quick. E eu pensei, eu vou sair daqui correndo. If I stay here, something's going to happen to me. Se eu permanecer aqui, alguma coisa vai acontecer comigo. And even though I was afraid in the awesome presence of God, Embora eu estivesse com medo, na presença maravilhosa de Deus, greater than my fear was my need to surrender to him. maior do que o meu medo era a minha necessidade de me render, de me entregar a Ele. Because until that moment, I had never surrendered unconditionally to God. Porque até aquele momento, eu ainda não havia me entregado, me rendido incondicionalmente a Deus. I would ask him for favors, I would thank him for blessings, but I had never surrendered unconditionally to him. Eu pedia favores a Ele, eu agradecia pelas graças recebidas, mas não havia me entregado incondicionalmente a Ele até aquele momento da vida dela. And so, in that moment, as I was kneeling, trembling, I said this prayer. E naquele momento, ali ajoelhada, tremendo, eu fiz a seguinte oração. Not out loud, but in the depths of my heart. Não em voz alta, mas no meu coração. I said, Father, I give my life to you. Eu disse, Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Whatever you ask of me, I accept it. Qualquer coisa que o Senhor peça de mim, eu aceito. And if it means suffering, I accept that too. Se isso significar sofrimento, eu aceito também. Just teach me to follow your son, Jesus. Mas, Senhor, a única coisa que eu quero, me ensine a seguir o Seu Filho Jesus. And to love the way Jesus loves. E me ensine a amar do jeito que Jesus ama, da maneira que Ele ama. I was kneeling when I said that prayer in my heart, and the next moment, I found myself prostrate. Ela estava ajoelhada quando ela fez aquela oração e, de repente, ela se viu completamente prostrada no chão. Somehow, my shoes came off my feet in the process. Naquele processo de ela se ver prostrada, ela viu que os sapatos tinham saído dos pés dela. De alguma maneira, eles saíram. But as I was lying there prostrate, I felt inundated with the love of God. Mas quando ali prostrada, eu me senti inundada do amor de Deus. I felt like I wanted to die right then. Eu senti como se eu quisesse morrer ali, naquele momento. I remember only saying one word to the Lord, stay, stay, stay. Eu me lembro de ter dito uma coisa para o Senhor: fique, fique, permaneça, fique. Yes. In that moment, my brothers and sisters, I could taste and see that the Lord is good. Naquele momento, amados irmãos e irmãs, eu pude experimentar e ver que Deus é bom. The Lord is sweet. O Senhor é doce.
The Lord is full of mercy. O Senhor é cheio de misericórdia. I knew I had done nothing to deserve this inundation of God's love, Eu tinha this consciência de que outpouring. eu não tinha feito nada para merecer aquele amor de Deus, aquele derramamento de Deus. In St. John, we read these words, God is love. Em São João, nós lemos as seguintes palavras: Deus é amor. And that was my experience of the love of God being poured into my heart through the Holy Spirit. E naquele momento eu senti o amor de Deus. Eu senti que o amor de Deus havia sido derramado em meu coração pelo seu Espírito. We read that in Paul's letter to the Romans 5:5. Romans 5:5. Nós lemos isso na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. As much as I want to just stay in the presence of God, enjoy the sweetness of the Lord. Quanto mais eu queria ficar ali, experimentando a presença de Deus, a docilidade de Deus. I knew then what I know today, 53 years later. Eu soube o que eu sei hoje, depois de 53 anos. That I had to tell the world. Eu tinha que contar isso para o mundo. That if I could experience God's love like that, anyone could. Que se eu podia experimentar o amor de Deus daquela maneira, qualquer pessoa poderia experimentar. So I ran down and I spoke to the priest who was our chaplain and I told him what happened to me. Então eu corri para o padre, que era o nosso capelão ali no retiro, e contei para ele o que havia acontecido comigo. And he said that David Mangan had been into the chapel a few hours before me and had an identical experience. E aí o padre disse para ela que o David Mangan, aquele que junto com ela disseram para o professor que queriam confirmar o crisma, o padre disse, o David Mangan teve a mesma experiência que você algumas horas atrás na capela. Okay. Do you remember that it was David and myself who linked our arms and we said, if nobody else wants this, we do. Lembram que foi eu e o David que demos os braços e dissemos, se ninguém mais quer, nós queremos. How awesome that God from heaven was looking down, seeing and hearing what two young people were saying. Que coisa fantástica que o Senhor no céu estava ouvindo e vendo o que dois jovens disseram. I said, but Father, who should I tell? Eu disse, padre, eu tenho que contar isso para quem? Para quem eu devo contar isso que aconteceu comigo? His words have echoed in my mind for 53 years since that night. E as palavras do sacerdote ecoam na minha mente há 53 anos. He said, the Lord will show you. E ele disse, o Senhor vai te mostrar. Immediately, two young girls came up and told me that my face was glowing. Logo depois, duas jovens vieram até mim e disseram, o seu rosto está brilhando? They said, what happened to you, Patty? E elas perguntaram, o que aconteceu com você, Patty? I didn't know it was the baptism of the Spirit. I had no words to describe what had happened to me. Eu não sabia o que era o batismo no Espírito Santo e assim, eu não tinha palavras para explicar o que havia acontecido comigo. But I took them by the hand and I said, come with me into the chapel. And we knelt down there to pray. Mas eu disse para elas, venham comigo. Eu dei a mão às duas e levei a capela para orar por elas. And this was my prayer, very simple. E essa foi a minha oração, uma oração muito simples. Lord, whatever you did for me, do it for them. Whatever you did for me, do it for them. Senhor, o que o Senhor fez comigo, faça por elas também. Eu fiquei repetindo, o que o Senhor fez comigo, faça com elas também. Within about 1 hour, about half the students were sovereignly drawn up into that chapel. E no prazo de meia hora, metade daqueles estudantes que estavam lá na casa de retiros foram atraídos pelo Senhor até a capela. Sovereign. Soberanamente atraídos. No one rang a bell. No one rang a bell and said, come on up into the chapel. Ninguém tocou o sino e disse, vá até a capela. Foi algo, um poder que atraiu os jovens para a capela. Foi algo poderoso, soberano. Some of the young people were weeping.
Alguns dos jovens estavam chorando, Others were laughing. outros sorrindo. Others, like me, felt like their bodies were on fire. Outros, como eu, sentiram como se o corpo deles estivesse em fogo, pegando fogo. Some felt like they wanted to begin to speak out God's praise, but they were afraid it wasn't going to come out in English. E alguns estavam querendo emitir palavras de louvor, mas estavam com medo que as palavras não saíssem em inglês, que é a língua deles. You see, we didn't know what the gift of tongues was yet. Porque imagina, a gente nem sabia o que era o dom de línguas ainda. In walked one of the professors and he exclaimed, Um dos professores, então, que estavam com eles, né, exclamou: What is the bishop going to say when he hears that all of these kids have been baptized in the Holy Spirit? O que o bispo vai dizer quando ele ouvir que esses jovenzinhos foram batizados no Espírito Santo? I heard those words, but I had no idea. We could have never dreamed. Eu ouvi aquelas palavras, mas eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Eu jamais sonharia que isso pudesse acontecer. That what happened to a small group of university students in Pittsburgh would have reverberations all over the world. Eu jamais imaginaria que o que aconteceu com aquele grupo de estudantes lá em Pittsburgh iria reverberar, se espalhar para o mundo inteiro. Aleluia! Hallelujah. Patty, I just want to say something to them. Sure, eu estou muito please. emocionada. Eu queria falar para vocês. Eu já ouvi esse testemunho dezenas de vezes, traduzindo a Patty, mas eu sempre me emociono. Estou muito emocionada porque, gente, é a graça de Deus. O Deus em que nós cremos. Ele é vivo, gente. Ele vive. E Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor. Yes. Nós somos apaixonados por esse Deus. Okay. Yes, and this love of the Holy Spirit is for you and for everyone in the world. E esse amor do Espírito Santo, derramado pelo Espírito Santo, é para você, é para o mundo inteiro. It's yours for the asking. É para vocês, assim que vocês pedem, é para todos aqueles que pedem, invocam. Does it mean that you're going to tremble, that you're going to laugh, that you're going to cry, that you're going to fall down? No, not necessarily. Não significa que todos vão tremer, cair, se prostrar, sorrir. Não, não exatamente as mesmas características. But if you ask the Father to pour out into your life the Holy Spirit of Jesus, He will do it. Mas se você pedir ao Pai que derrame sobre você o Espírito Santo do seu Filho Jesus, Ele vai fazer isso. E só just one more thing, Patty. Yes, go ahead, darling. O que inspirou o Papa Francisco desde que ele começou o seu pontificado em 2013, logo que ele começou a se encontrar em grandes encontros com a renovação carismática católica, ele disse: a graça que vocês receberam enquanto carismáticos, o batismo no Espírito Santo, tem que ser compartilhada com toda a igreja. O batismo no Espírito Santo é para todos, para toda a igreja e para o mundo inteiro. Amém. Yes, and we can be absolutely certain that God wants to do this when we read in Luke 11, starting with verse 9. E nós podemos ver claramente o que o Senhor deseja, quer, quando nós lemos em Lucas 11, versículo 9. Luke 11, 9? 9. Proclaim this, Alright. Katya. Read from 9 to 13. Ok. Eu vou ler então Lucas 11, de 9 a 13. E eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial
dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Palavra da salvação. Gloria a Dios. Amen. Tanto mais. Is that the words? Tanto mais. Yes, tanto mais. Tanto mais. There it is, my brothers and sisters. There Aí it está, is in the irmãos Word e of God. irmãs. The promise of God to give the Holy Spirit to anyone and everyone who asks. Essa é a promessa de Deus. Dar o seu Espírito Santo a todos aqueles que o invocam, que pedem. Essa é a promessa de Deus. Yes. I think something, do you remember I told you I prayed that prayer alone in my bedroom? Lembra que eu disse para vocês que eu fiz uma oração sozinha no meu quarto antes do retiro? And I felt nothing. E eu não senti nada. That was a very sincere prayer to be baptized in the Spirit. Aquela foi uma oração muito sincera para ser batizada no Espírito Santo. But there was one thing that had not yet happened. Mas havia uma coisa que ainda não tinha acontecido. I had not yet surrendered my life unconditionally to the Lordship of Jesus Christ. Ela fez a oração pedindo batismo, só que naquele momento ela ainda não havia entregado a sua vida incondicionalmente ao Senhor Jesus. I was still in control of my own life. Eu ainda tinha o sentimento de controlar a minha própria vida. I had my own plans and my own desires. Eu tinha os meus próprios planos, os meus próprios desejos. And I would present my own will to God, and I would ask him to bless my plans and my desires. Eu apresentava os meus planos próprios, pessoais para Deus e pedia que o Senhor abençoasse os meus planos. But on that retreat, when I went into that chapel, it was different. Mas naquele retiro, quando eu fui para aquela capela, foi diferente. Do you remember what I prayed to the Father? Vocês lembram que eu pedi, orei para o Pai? I said, Father, I give my life to you completely. Eu disse, Pai, eu entrego a minha vida a Ti Whatever inteiramente, completamente. Whatever you ask of me, I accept it. Tudo que o Senhor pedir de mim, quiser de mim, eu aceito. And if it means suffering, I accept that too. E se significar sofrimento, eu disse, eu aceito também. Just teach me to follow your son Jesus and to love the way Jesus loves. Simplesmente me ensine a amar seu filho Jesus e da forma que me ensine a amar seu filho Jesus e a amar do jeito. Yes, brothers and sisters, if today, before we Yes. end this program, you want a new outpouring of the Holy Spirit, Se hoje, antes de terminar Brothers- esse programa, você quer um novo derramamento do Espírito Santo, first Você- repent. primeiro se arrependa. É isso First, que você tem que fazer em primeiro lugar. Repent. Primeiro, arrependimento. if you have any sin in your life, make a decision you want to break with sin. Se você tiver algum pecado na sua vida, tome uma decisão e rompa com esse pecado. In your heart today, ask Jesus to cleanse you by his precious blood. No seu coração hoje, você vai fazer uma oração pedindo a Jesus que te lave com o seu sangue precioso. After repenting, invite Jesus to sit on the throne of your life. Depois de se arrepender, você vai pedir a Jesus para sentar no trono da sua vida. Not to share the throne with you like a co-pilot, Não para dividir o trono com você como ele fosse um copiloto. but you and I have to abandon the control of our life and give it to Jesus. Mas você e eu temos que abandonar o controle da nossa vida e entregar o controle da nossa vida a Jesus. And once Jesus is on the throne, then he can baptize us in his Holy Spirit. E aí, quando Jesus estiver sentado no trono, ocupando completamente o trono da sua vida, aí você pode pedir o Espírito Santo. Você pode Let me invocar tell o you. Espírito Santo. I know we don't have much more time. Let me tell you what I was afraid of. Sorry, Patty? Let me tell you what I was afraid of losing. Eu vou dizer para vocês o que eu tinha medo de perder.
Betty, I think we have only 2 minutes because then we have Okay, to say Yes, a prayer. 1-minute prayer. But I understand. yes, but I would like to make a proposal, Betty, okay? Go ahead. The proposal is that maybe we could have another live in August so we can continue talking a little more, because